Porque se eu tenho alimentos mais caros dentro disponíveis, as dietas hoje estão mais caras, eu tenho que achar alguns fatores que me fazem a melhorar o aproveitamento dessa dieta, uma vez que está ali dentro do animal. Então, eu tenho que ser capaz de melhorar o aproveitamento, ou melhor, melhorar o retorno do investimento que eu faço para comprar os alimentos que compõem a dieta desse animal. Se eu sei que eu tenho um problema ali que atrapalha o ganho de peso, como, por exemplo, essas contaminações, é justamente por isso que nasceu esse projeto, para fazer o que for possível para melhorar o ambiente ruminal e para melhorar o aproveitamento desses alimentos que são fornecidos diariamente aos animais através das dietas dentro do confinamento. Muitas pessoas me questionam assim, Marcelo, mas nossa, a conta vai fechar? Tá difícil esse ano? Como é que tá? Como é que tá aí? O que você tem visto aí no mercado, né? A conta vai fechar, tá todo mundo fechou boi, o pessoal aumentou a quantidade de boi fechado, diminuiu. O que você tem visto aí no mercado? Eu tenho visto o seguinte, que hoje, trabalhar com engorda, não só hoje, mas de algum tempo para cá, atuar com engorda, atuar na pecuária e especificamente atuar com engorda exige profissionalização. Eu tenho que fazer processos cada vez melhores para que eu não tenha perda de dinheiro, para que eu não tenha desperdício de comida fora do boi, por exemplo, nem desperdício de comida dentro do boi. Então, eu tenho que ser muito bom em tudo isso que eu faço para conseguir realmente não desperdiçar, não perder dinheiro onde eu não deveria perder. Essa nova fase dos confinamentos agora é uma fase de aproveitar a dieta, é uma fase sem micotoxina. Uma nova fase que começa agora, onde eu tiro a micotoxina da jogada para potencializar o ganho de peso daquele animal, mediante ao potencial de nutrientes que eu estou oferecendo dentro da minha dieta. Nesse sentido, o uso do VLN-Conf, que é um biorregulador adsorvente, é a principal ferramenta que hoje eu disponibilizo para você chegar nesse resultado, para você realmente atuar de forma efetiva na luta, no combate contra essas micotoxinas, também contra as endotoxinas que são produzidas normalmente devido às dietas de confinamento. E para que ele seja capaz de fazer isso, o VLN-Conf ele cumpre 4 etapas. A primeira etapa é cumprida pelas leveduras vivas. Levedura viva funciona da seguinte forma: ela entra dentro do rumen, ela é um probiótico, né? Um micro-organismo vivo, um probiótico, que entra dentro do rumen e consome oxigênio. Quando ela faz isso, ela melhora o ambiente ruminal. Essa melhora no ambiente ruminal vai levar a uma maior multiplicação de bactérias que estão presentes ali e que são eficientes na produção de energia, na degradação dos alimentos que estão ali na dieta. Então, quando eu trabalho com levedura viva, eu aumento a degradabilidade dos alimentos da dieta, a digestibilidade da fibra presente na dieta, dos componentes fibrosos, e também a digestibilidade de outros nutrientes que estão presentes nesse bolo alimentar ali dentro do rumen. É assim que a levedura viva, que tem dentro do VLN, atua, que ela funciona para melhorar a conversão alimentar dos animais. Isso é muito utilizado em outras espécies também. O próprio pessoal do leite já usa levedura viva, e agora a gente está trazendo essa tecnologia para dentro do confinamento. A segunda etapa é cumprida pelos prebióticos, pelo MOS. MOS é o manano-oligosacarídeo. Manano-oligosacarídeo é um tipo de açúcar que serve de nutriente para as bactérias que estão ali dentro do rumen. Então, bactéria precisa se alimentar também. Há quem diga que o rumen é um organismo complexo inteiro dentro de um outro organismo que é o boi. Então, eu tenho 2 organismos, um rumen e um boi. É um paralelo bacana, mas é exatamente isso. E para cuidar, para que o boi se desenvolva mais, eu tenho que cuidar do rumen. E dentro do rumen tem bactérias que fazem a degradabilidade dos nutrientes, das fibras, por exemplo, não só dos alimentos de uma forma geral, para extrair os nutrientes, mas também das fibras. E o ruminante, ele é o organismo que tem o maior potencial de converter lignocelulose, que é o maior polímero de carbono existente aí disponível no nosso planeta, compostos de lignocelulose, ele converte isso em proteínas, em alimentos densamente, em alimentos muito concentrados em nutrientes, ricos em nutrientes, como a carne e o leite. Então, o ruminante, ele faz isso, ele tem o poder
de converter uma lignocelulose que para a gente, para o ser humano, não é possível. O homem não consegue transformar fibra em energia, o ruminante consegue. E aí a gente faz o quê? A gente ingere a carne. A carne é muito importante para a manutenção da saúde da maior parte das pessoas, muito importante mesmo. Bem, ele faz isso porque ali dentro do rumen tem bactérias e essas bactérias precisam ser alimentadas. E o MOS é alimento para as bactérias. Então, ele tem essa função importante, que é melhorar a população de bactérias eficientes, e também ele tem uma segunda função. Ele também se liga a alguns tipos de bactérias nocivas e também se liga a alguns tipos de micotoxinas, impedindo que elas entrem no organismo, que elas entrem dentro da corrente sanguínea e sejam levadas ao fígado. E aí, nessa forma, elas são levadas para as fezes e não causam prejuízo no ganho de peso. E uma terceira função do MOS é que, junto com as leveduras vivas, ele ajuda a estabilizar o ambiente ruminal, a melhorar esse ambiente ruminal. Então, MOS e levedura viva trabalham, eles têm um efeito sinérgico, eles trabalham juntos para melhorar o ambiente ruminal. Tudo que a gente quer é um rumen mais equilibrado, um rumen mais eficiente no processo digestivo para aumentar o meu ganho de peso. Agora, eu aumentar o meu ganho de peso com a mesma dieta que eu já tenho, com o mesmo potencial que eu já tenho. E é por isso que eu falo em aumentar o lucro. Porque, na verdade, se você precisasse mudar totalmente a dieta, e aí a gente teria que fazer outra conta, mas com os alimentos que você já tem, com as dietas que você já balanceou, você tem um técnico, talvez você seja técnico, ou talvez você tenha uma equipe técnica, e com essas dietas que você já balanceou, e já está usando no confinamento, quando você melhora o ambiente ruminal e tira as micotoxinas, neutraliza, que ela absorve essas micotoxinas e elimina nas fezes, então o potencial dessa dieta é atingido. E é justamente por isso que, quando eu trabalho com biorregulação, quando eu melhoro o ambiente ruminal, eu melhoro a eficiência dessas bactérias em transformar fibra e todos os demais componentes da dieta em energia, em ácidos graxos voláteis que são absorvidos depois pela parede do rumen também. Agora, uma das coisas mais comuns que tem dentro do confinamento são as oscilações de consumo. E as oscilações de consumo, elas têm algumas causas. Dentre elas, por exemplo, subacidose ruminal, alterações de pH é comum, porque uma vez que o animal está no confinamento, ele está sendo alimentado com dietas que têm potencial de formar ácido, potencial acidogênico, pela presença rica em carboidratos muitas vezes rapidamente fermentáveis. E aí, esse fato por si só tem o potencial de mudar esse pH ruminal, dependendo do meu manejo, dependendo da minha mistura, dependendo do tipo de aditivo que eu estou usando, então eu tenho mais ou menos chance disso acontecer. E justamente quando eu tenho oscilação de consumo, eu tenho um prejuízo no ganho de peso. Então, se eu protejo um pouco esse rumen com levedura viva e com prebiótico, eu vou ter um pH ruminal mais estabilizado e vou evitar uma boa parte das oscilações de consumo que seriam decorrentes, por exemplo, de uma subacidose ruminal. Agora, a terceira etapa que o VLN-Conf cumpre são as beta-glucanas. As beta-glucanas são moléculas que têm uma estrutura muito parecida com o vírus, então a estrutura molecular da beta-glucana é muito parecida com o vírus, e quando ela entra no organismo, ela é capaz de desencadear uma resposta imune celular. Ela é capaz de ativar os macrófagos, que são importantes células de defesa. Então, um animal que está no confinamento, que está com uma dieta diferente, que está com pH ruminal diferente, que está com provavelmente algum tipo de lesão na mucosa do rumen, está absorvendo endotoxinas, está absorvendo micotoxinas, ele também tem um desafio ao sistema imune muito maior. E é justamente por isso que, quando essas micotoxinas levam a uma redução na resistência orgânica desse animal. O que a beta-glucana faz? Ela estimula esse sistema imune. É como se eu tivesse um exército ali que já está trabalhando até meio que sobrecarregado. Então, o que eu faço? Antes de acontecer essa sobrecarga, eu treino esse exército. Eu boto um imunoestimulante ali como uma beta-glucana, só que ela promove o desenvolvimento das células, mas ela não gasta energia para isso. Então, beta-glucana é um imunoestimulante muito utilizado, inclusive, na medicina humana, na medicina em pacientes aí imunodeficientes, com situações complicadas, tratamentos com quimioterapia, por exemplo,
se faz o uso da beta-glucana para estimular o sistema imune. E no confinamento, ela atua justamente por isso. Ela estimula o sistema imune do animal. Então, se você, aí dentro do confinamento, tem, por exemplo, registro das ocorrências clínicas que durante o ciclo, em cada baia, e tem o percentual de problemas, de cada tipo de problema, e você comparar com e sem beta-glucana, você vai ver como a resistência orgânica dos animais melhora. E o efeito adicional, que é mais importante até, é quando essa beta-glucana, ela também se liga a alguns tipos de micotoxina. Então, além de trabalhar estimulando a imunidade do animal, e quando eu falo em imunidade no animal confinado, lembra que existem protocolos de vacina, uma vez que eu estou aglomerando animais ali dentro do confinamento, né? Por si só, o confinamento é isso, né? Eu acabo usando vacinas que vários laboratórios desenvolveram, vacinas boas, e quando eu uso beta-glucana, eu potencializo a resposta vacinal desses animais, a produção de imunidade humoral também, não somente imunidade celular, mas também imunidade humoral. Então, a beta-glucana, ela faz isso, ela chega num local onde o desafio é mais alto, melhora a resistência orgânica, faz uma estimulação do sistema imune. E ela se liga a alguns tipos de micotoxinas também. E quando ela se liga a alguns tipos de micotoxina, essas micotoxinas também são eliminadas nas fezes e não são absorvidas. E é justamente por isso que dentro do VLN-Conf eu também trago as beta-glucanas, que são uma etapa muito importante desse aditivo. E, finalmente, não menos importante, a bentonita. A bentonita, ela é uma argila vulcânica, ela tem um alto poder de adsorção de absorver micotoxinas polares, que tem carga, ou seja, bentonita é muito específica, por exemplo, para a aflatoxina, que é talvez a principal micotoxina presente aí nos alimentos, que causa muitos danos nos animais e, inclusive, dependendo da concentração que ela for ingerida, vai levar até alguns animais à morte, ou até vários animais à morte. Então, a bentonita, o que ela faz? Ela adsorve, ela se liga à aflatoxina e outras micotoxinas polares, de carga polar forte, e elimina essas micotoxinas nas fezes. E, além disso, a bentonita também se liga às endotoxinas, que são as toxinas produzidas pelo próprio organismo do animal em situações de confinamento, em situações que ele está ingerindo dietas com potencial de gerar ácidos. Então, quando você usa a bentonita, que tira a micotoxina, tira as endotoxinas da jogada, você acaba melhorando o ganho de peso diário dentro do confinamento. Porque tanto uma toxina quanto a outra, entrando no organismo, não sendo eliminada nas fezes, mas se ela entrar no organismo, ela vai gastar energia, e aí eu tenho um problema que reflete justamente na redução do resultado zootécnico do confinamento.